Seja bem-vindo. Chegamos à 9ª entrevista da série com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje vamos ouvir as propostas de Márcio França, do PSB. Lembrando que o SBT entrevistará os 10 candidatos de partidos que têm ao menos 5 representantes no Congresso. Aqui ao meu lado, também para entrevistar o candidato, meu colega Fábio Diamante. Esta entrevista, com 20 minutos de duração, é transmitida simultaneamente pelo site SBT News e pelos perfis do SBT News e do SBT Jornalismo no YouTube, no Facebook e no Twitter. E você, internauta, pode participar mandando perguntas para a hashtag SBT News Eleições. Candidato Márcio França, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, candidato. Boa tarde, prazer falar com vocês. Vamos lá, candidato. Primeira pergunta. Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo bem, tudo certinho. Primeira pergunta que eu queria Vamos fazer. lá. Primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é sobre uma proposta que o senhor tem de um programa de emprego. Ele é alguma coisa que se assemelha ali a um auxílio emergencial, porque as pessoas trabalhariam 3 vezes por semana, né, 6 horas diárias e receberiam R$600. Candidato, que tipo de trabalho é esse que a prefeitura vai oferecer? Por quanto tempo esse programa funciona e qual o custo disso para os cofres da prefeitura? Bom, Fábio, o ano que vem nós estamos prevendo um grande problema, né? Você sabe que em São Paulo tem 10 milhões de adultos. Desses adultos, 2 milhões e 700 mil estão recebendo hoje R$600. Ainda tem mais uns quase 2 milhões que estão com contrato de trabalho suspensos ou diminuídos os valores, né? Então eu estou prevendo que quando acabar isso em janeiro, evidentemente nós vamos ter um caos instalado, né? Eu estou muito preocupado que as pessoas passem da ação da angústia para o desespero, né? Que aí você terá problemas graves, né? Quando tiver a primeira aglomeração, uma pedra voar numa vidraça aí, se a prefeitura não ajudar. E aí nós pensamos nesse programa, 2 programas, na verdade, de recrutamento que ajudam as pessoas com frente de trabalho, como você disse, um deles com R$600, 3 vezes por semana, a pessoa nos outros 2 dias faz um curso de qualificação e a gente tenta reencontrar algum lugar para essa pessoa. Muitas pessoas vão voltar a trabalhar, mas não tem mais o serviço, né? Garçom, por exemplo, buffet, quantos serviços foram extintos, né? Parque de diversão, enfim, tem tantos serviços extintos que a gente vai precisar recolocar essas pessoas. Isso tudo para 150 mil pessoas dá R$90 milhões por mês, né? Para 150 mil pessoas é bastante dinheiro. Mas esse dinheiro, 90 vezes 12, né, se tudo fosse no 1º de janeiro até o 31 de dezembro, enfim, essas pessoas ficam por 1 ano, no máximo. Mas eu espero em 1 ano recolocá-los em outros lugares, né? A Prefeitura de São Paulo não tem esse recurso disponível e para poder colocar esse recurso eu fiz uma opção. Eu vou cortar, aliás, não vou nomear, né, os 7 mil cargos em comissão de confiança que tem na Prefeitura. Hoje existem 7 mil pessoas indicadas politicamente, vereadores, prefeito, partidos, enfim. Eles ganham de 5 a 6 mil reais, tem valores de 30, 40, mas a média é 5, 6 mil reais, o que dá um total de 10 mil reais de gasto por mês, com encargos, enfim, 13º. E a gente, então, no ano que vem, desses 7 mil, nós vamos nomear só 1%, 70 pessoas. Como eu sou experiente, venho de uma longa carreira, já fui prefeito, como vocês sabem, de uma cidade grande, cheia de problemas. Eu fui reeleito com 93% dos votos. Eu sei como fazer isso, governar com apenas 70 pessoas em cargo e comissão e poder tocar o ano que vem. E esse recurso a gente utilizar para ajudar essas pessoas a terem alguma atividade no ano que vem. Quais são os serviços? Poda, limpeza, raspação, pintura, ajuda na creche, ajuda na escola, aula de futebol, qualquer coisa no próprio bairro da pessoa, onde ela tem que se deslocar menos o possível, né? A gente quer que as pessoas possam ter alguma atividade. Portanto, eu concordo, não é uma renda mínima, porque a renda mínima que eles propõem é sempre uma renda dada. A nossa não é dada. As pessoas vão trabalhar 6 horas por dia, 3 vezes por semana, né? Então ela vai ter uma contrapartida. Porque eu também não acho correto a gente ficar entregando dinheiro para as pessoas se sentindo humilhadas porque não tem uma atividade. Quando você vai hoje para um desses atacadistas aqui de São Paulo, tem uma fila só para quem recebe R$600. Você olha na fila, a pessoa está de cabeça baixa lá, porque, afinal, ela está recebendo R$600, mas ela não é uma desempregada para sempre. E olha na fila, ela já distingue quem é de um jeito ou quem é do outro, né? A gente quer que as pessoas tenham uma atividade profissional. A nossa tarefa é essa, é reanimar São Paulo. E criar uma outra linha específica só para jovens, né, de 18 anos. Esse programa eu já fiz quando fui prefeito. Diminuiu muito a violência da cidade quando eu fui prefeito. E também, aqui em São Paulo, quando eu fui governador, eu consegui chegar a 23 mil jovens em 8 meses apenas de governo,
Eu consegui ter 23 mil jovens aqui em São Paulo fazendo isso, Carapicuíba, 1.000 jovens, cada cidade mais violenta, enfim. Quando o governador Dória entrou, ele cortou o programa, infelizmente não deu chance para esses jovens terem uma alternativa aí para fugir dessa coisa de PCC, crime organizado, enfim, que capta esse jovem na hora mais vulnerável porque eles não têm oportunidade. Então é mais ou menos isso. O serviço que eles vão fazer é em qualquer área. Quem tiver aptidão para a saúde vai ajudar no hospital, no pronto-socorro, na unidade mista. Quem tiver para a educação vai para a creche. Por exemplo, eu quero ampliar os horários da creche para mais das 5 horas da tarde. Mas os professores não podem ficar lá. Então, vamos colocar mães para cuidar das crianças das 5 até as 6, 7, para que as outras mães possam pegar as crianças um pouco mais tarde. Serviço não falta na cidade, né? Praça, tem muita coisa para ser feita. Agora, nós precisamos incentivar as pessoas a terem uma atividade. E, de preferência, reciclá-los aí profissionalmente para eles terem uma outra atividade, porque muitos desses empregos não vão existir mais. Candidato, no seu programa de governo, e o senhor também tem falado isso em entrevistas, o senhor prevê um programa chamado Banheiro para Todos. Né? O senhor pensa determinar que os banheiros dos prédios públicos possam ser usados pelas pessoas, instalação também de banheiros químicos em espaços públicos como praças, feiras livres. Eu queria entender por que o banheiro entrou na sua lista de prioridades e também perguntar de onde vai vir o dinheiro, por exemplo, porque eu imagino que isso tem um custo, né, de segurança, o senhor vai ter um custo de limpeza, mas entender por que isso entrou na sua lista de prioridades. Quando você faz um programa de governo, você relaciona vários itens, né? Entre os itens, eu relacionei esse, né? É claro que não é emergência para quem não precisa do banheiro, mas para quem precisa, é sempre emergência, né? Eu já tive problemas graves essa semana, inclusive minha mulher teve no extremo da Zona Sul de São Paulo, estava super apertada lá, deu desespero, não tinha posto de gasolina, não tinha nada. O pessoal bateu lá numa casa, quero até agradecer a casa lá em Parelheiros, que atendeu minha mulher lá, que poder permitir. Quero agradecer muitas pessoas. Eu sei que não é uma coisa que, enfim, seja tão relevante, mas para as pessoas que estão naquela necessidade, pensa bem. A pessoa sai de manhã cedo de casa, vai para o centro comercial, vai para algum lugar. É inadmissível que a gente não tenha a possibilidade de ter banheiros públicos, né? Assim, eu acho uma coisa tão simples. Olha, eu fui prefeito há 20 anos atrás, mais de 20 anos, né? 30 anos atrás, e quando eu fui prefeito, todas as feiras da cidade, eu coloquei banheiro em todas as feiras. Quando eu ando nas feiras em São Paulo hoje, a gente quando está em campanha sempre vai mais em feira, enfim, mas em todas as feiras de São Paulo não tem banheiro. Então as pessoas, não sei se vocês já repararam, mas o feirante chega às 3 horas da manhã, 3 e pouco da manhã, eles fazem as suas necessidades num saquinho plástico e amarram nas casas do lado, ou tem que depender, às vezes, de um comerciante de boa fé, de boa vontade. Mas por que a prefeitura não resolve isso, né? É tão simples, coloca o trailer lá, instala no esgoto, faz um trailer, a pessoa pode usar o toalete, o banheiro, e depois, inclusive, pode comer nas horas da refeição. O custo disso, é claro, se pudesse não ter custo, era melhor. Algumas coisas podem ser patrocinadas, inclusive com publicidade, né? Mas, no caso assim da feira, os feirantes já pagam a taxa de feirante, né? E eu não sei por que a prefeitura até hoje não conseguiu organizar isso. Tantas cidades de São Paulo fazem isso, aliás, o Brasil todo, e São Paulo, a capital do Hemisfério Sul, é uma das cidades mais importantes do mundo, e a gente tem os feirantes amarrando saco de urina pelos postes, porque não tem onde ter banheiro. É só um exemplo das coisas mais simples, né, que a gente pode fazer, que depende muito de uma boa vontade de quem é prefeito. Perfeito, candidato. Eu queria mudar um pouco de assunto. O senhor tem defendido uma mudança na prefeitura, mudança na Câmara Municipal. Eu entendo que o senhor quer uma mudança na política, né? Uma coisa mais profunda. É a impressão que eu tenho quando o senhor fala desse tema. Mas aí, eu assisti um vídeo esses dias e quero que o senhor me responda. Como o eleitor deve interpretar essa sua proposta quando vê o senhor, ex-governador de São Paulo, candidato a prefeito de São Paulo, pedindo voto para um candidato a vereador que está ali vestido de diabo ao seu lado, e ele tem o slogan que diz assim: a coisa está feia, a coisa está preta, então vota logo no capeta. Nada contra o capeta, é uma questão de gosto. Mas é essa política nova que o senhor prega? O senhor acha que a gente não está chegando no momento que as pessoas precisam tratar um pouquinho mais a sério a questão das candidaturas, os vereadores, os deputados? Diamante, as pessoas mais simples, né, elas não têm assim É claro que eu gostaria de ter o Chico Buarque pedindo voto para mim, o Emicida, o Silvio Santos, mas eles não me apoiam, eu não tenho. Agora, eu tenho 400, 500 candidatos a vereador de todos os partidos. Quando você é candidato a prefeito, você se dispõe a gravar com todos eles.
Cada um deles aparece do formato que aparece no dia a dia das pessoas. Esse rapaz, por exemplo, Toninho Diabo, ele trabalha como ele se fantasia de diabo para vender, para fazer a vida dele. Ele trabalha na porta de loja, incentivando as pessoas a entrarem. Ele ganha R$60 por dia, fora a condução, para levar alimento para as crianças dele, lá para os filhos, enfim. O outro, que o pessoal brincou muito na rede social, o pessoal mais assim, tipo intelectual aqui brasileiro, que é metido a intelectual, né? Eles acham que artista é só os que são famosos. Os artistas da cidade são milhões, milhares, mas tocam tipo de violão. Né? Esse tipo de candidatura ela acabou se transformando como uma coisa de protesto, né? Esse candidato que o senhor está falando, ele já tentou ser vereador em Jundiaí, não conseguiu, tentou ser deputado, não conseguiu, agora vem para São Paulo. Dá uma sensação de que se leva pouco a sério a questão. E aí o senhor está ali do lado de um candidato como esse. Eu acho que isso é um preconceito. Eu disse que esses preconceitos, eles são ruins. Se alguém assistisse o programa do SBT lá do Ratinho, tem muita gente que acha que isso aí é horrível, né? Que o Ratinho é fuleiro, que as coisas... Eu não acho. Eu acho ele popular. Eu acho o Silvio Santos popular. Eu adoro o Silvio Santos, assisto, curto aquele negócio da pegadinha, enfim. O que não quer dizer que isso é... Claro que se você falar uma ópera tocando, um cara tocando violino, pode ser culturalmente mais sofisticado. Mas a população é igual a esses meninos, né? Quando eu coloquei o Cássio do Farol lá, que é um rapaz grandão, que parece o Cássio, o pessoal brincou, o pessoal mais à esquerda, né, fica falando, o Márcio, ele quer avacalhar, o Cássio do Farol. Esse rapaz vende salgadinho no ponto de ônibus. Será que ele está errado em defender a família dele lá vendendo salgadinho, vestido de Cássio do Farol? É assim que ele aparece, na televisão, né? Claro que eu não confundo isso com a história de você votar num palhaço, enfim. Mas eu quero dizer que se por acaso a pessoa for palhaço e tiver exercício da função dele e for honesta, vota nele quem quiser. Candidato, no último Datafolha, mostrou-se que o senhor avançou, o senhor ganhou 2 pontos nas intenções de voto, mas o senhor continua em 4º lugar. Se a gente pensar que há 2 anos o senhor concorreu ao governo do estado, o senhor chegou ao 2º turno, aqui na capital o senhor chegou a ter 1 milhão de votos a mais que o seu adversário. Se a gente pensar nisso tudo, 4º lugar ainda não é pouco para o senhor? Claro que é pouco. É que eu teria que estar no 4º lugar, né? Você se lembra que as eleições não são agora, né? As eleições são para frente. Hoje, o retrato da pesquisa. Aqui. Não, mas se dependesse de pesquisa, né? As pesquisas serviram aqui em São Paulo para demitir vários diretores de pesquisa, isso sim. Você se lembra do Haddad? Lembra do Bolsonaro? Lembra de quantas vezes as pesquisas... Porque as pesquisas fotografam instantes. Se eu levo para as pessoas um nome, se eu colocar hoje, sei lá, uma pessoa famosa num disco, as pessoas optam pela pessoa, mas não quer dizer que ela vai votar. O que importa são tendências na pesquisa. As pesquisas que nós temos, por exemplo, já demonstram que eu estarei muito provavelmente no 2º turno. Na eleição passada, eu estava a 10 ou 15 pontos do Scaff e do Dória, faltava 2 dias para as pesquisas. Aí na hora eles saem correndo, né? E acertam tudo, porque, claro, depois da eleição feita, aí toda a pesquisa acerta, né? Na boca de urna e tal. Enfim, o que eu posso garantir é que nós estaremos no 2º turno. Eu acho que quem quiser, de verdade, quem achar que o governo, o prefeito está bem, deve votar lá no 45, no Bruno, enfim, que é quem é a favor do Dória ser presidente da República. Quem não gosta dessa ideia vai ter que encontrar uma alternativa, que vai ser o adversário. Aqui em São Paulo, na minha visão, uma das vagas está preenchida lá com o prefeito atual. A outra vaga vai ser disputada por mim, pelo PT, pelo Boulos e pelo Russomano. Enfim, as pessoas têm que ver quem é que tem mais experiência, quem que eles acham que está mais preparado para ser prefeito de São Paulo e não ser sombra de uma eleição presidencial daqui a 2 anos. Candidato, muita gente ficou surpresa quando o senhor apareceu na inauguração da ponte ali na Baixada, num evento que o presidente Jair Bolsonaro estava presente, teve gente do seu partido que não gostou, do PDT também, e aí o senhor já foi chamado de... O senhor está à direita. E o senhor também já foi, pelos seus adversários, já foi acusado de ser de esquerda. Então, eu queria saber do senhor que banda o senhor toca, ou hoje o senhor se entende no centro ali, dançando a música que estiver tocando. Não, eu acho muito legal. Essa é uma capacidade linda, né, do Dória. A gente tem que reconhecer os adversários quando ele tem qualidades, né? Faz uns 2 ou 3 dias que eu fico respondendo se a vacina é obrigatória ou não é obrigatória. Mesmo ainda não tendo vacina, é uma coisa incrível. Até o Supremo vão convocar agora para saber se aplica ou não aplica a vacina, uma vacina que não existe. O Dória tem essa capacidade, ele é bom. Na última eleição ele botou que eu era o Márcio Cuba. Aí ficou Márcio Cuba, mas ele era o Bolsodória, lembra? Ele era o Bolsodória. Eu falei para todo mundo, é mentira, isso não é Bolsodória, ele é bolso dele. Tá? Bem, chegou nessa eleição,
Como ele não pode falar que é Bolsodória, porque o Dória, dessa vez o Bolso seria, na verdade, o Bolsonaro seria o russomano, né? E já é o Bolsodória 2, porque o russomano é só esperar que vai ser o Bolsodória 2, depois é outra vez uma decepção, né? E aí foi dessa vez me enfiaram então para ser o Bolsonaro. Olha, o que aconteceu, e vou repetir, não é? Minha esposa, minha mulher, ela tem uma descendência libanesa, né? Nós somos, aliás, ela é do Líbano, de origem libanesa. Quando houve aquela explosão grande no Líbano, eu pedi a um amigo, Paulo Scaff, que é meu amigo mesmo, pedi para ele se podia, nós estamos arrecadando alimentos e roupas para levar para Beirute, com a comunidade libanesa de São Paulo, que me ajudou bastante, né? Muitas pessoas mandaram roupas, comidas, enfim. E aí eu pedi para que o Scaff arrumasse. O Scaff colocou o Bolsonaro, que, enfim, é o presidente da República. Quem ia mandar um avião para Beirute era o presidente da República. Eu acho isso meio, assim, cancerinha, uma coisa meio... ele é o presidente da República, eu posso ter gostado dele ou não gostado, mas ele é o presidente da República, então quem tem um avião para ir para Beirute era ele. Eu fui falar com ele, ele foi muito gentil, cedeu o espaço, nós colocamos o negócio lá, foi para Beirute, ótimo, resolvemos o problema. Não muda o meu jeito de pensar. E qual é o seu mas jeito a eleição de pensar? é uma eleição, como eu disse, de prefeito. O senhor está onde? O senhor está no centro, o senhor está mais para a direita, o senhor está mais para a esquerda? O senhor não me respondeu ainda. Onde está o Márcio França? Eu só tive um único partido na minha vida. Imagine, você conhece outro político que só teve um partido? Eu só tive um partido. Me filiei aos 17 anos, estou com uns 57, né, quase 40, ou 18 anos. Então, eu só tive um partido. Então, é claro que eu tenho uma posição política no meu partido, eu respeito meu partido, sempre fui leal ao meu partido e às minhas intenções. E a minha posição, se for olhar pelo espectro assim, mundial, né, eu estou do centro para a esquerda, evidentemente. Agora, essa é uma posição pessoal, eu defendo isso, o que não quer dizer que quando eu sou prefeito, eu governo para os meus, eu governo para todos. Esse é o grande erro do brasileiro. Se o presidente da República é de direita ou de centro, azar dele, dane-se. Eu quero saber se ele vai arrumar os R$600 para todo mundo, se ele vai continuar colocando esse dinheiro para as pessoas sobreviverem. Se o governador é de direita ou de esquerda, eu também não quero saber. Eu quero saber se funciona o hospital das clínicas, se ele vai fechar ou se ele vai tirar o leve leite das crianças. Quero saber se o prefeito arrumou ou não arrumou ônibus para as pessoas aqui em São Paulo, se enfiou todo mundo dentro de ônibus cheio aqui em São Paulo, se vai continuar tendo enchente aqui na Zona Norte, que nem teve anteontem, que os carros saíram boiando para todo lado. Então, assim, a população, a massa da população, não quer saber se você é de um lado ou de outro, ela quer saber se você sabe fazer ou não sabe. Eu sei fazer. Eu fui prefeito, fui reeleito com 93% dos votos. Candidato, 54% do eleitorado da cidade é formado por mulheres, né? E boa parte dessas mulheres, mais da metade, não decidiu ainda em quem votar. Essa semana, quando o candidato Bruno Covas esteve aqui na entrevista, ele teve que falar do vice dele, que é acusado de violência doméstica pela esposa, ela já desmentiu, mas enfim. E também ficou inesquecível a sua frase dita há alguns anos, quando o senhor disse que a PM poderia ser mais eficiente se não tivesse que atender tantas ocorrências de violência doméstica, de briga de marido e mulher. Eu pergunto ao senhor, o que o senhor tem a dizer para as eleitoras, acenar para as eleitoras com programas de serviços, programas de proteção, de prevenção contra a violência? O que o senhor pode falar para as eleitoras que estão indecisas? Primeiro que a frase, ela foi distorcida, né? A frase não é verdadeira. Então, quando ela não é verdadeira, todo o resto é prejudicado, né? Se eu digitar lá, por exemplo, Erundina, improbidade, vai cair lá uma condenação da Erundina. Eu convivi com ela é uma mulher idônea. Então, não quer dizer que tem uma frase escrita Erundina improbidade que ela é improba, não é? É isso. Sua frase, então, se não foi essa? Se você digita no Google, como as pessoas estão falando... Qual foi a sua frase? Claro que não foi essa. O que eu disse é que a desinteligência, quando há desinteligência, não seria necessário mandar os policiais para a desinteligência. Porque nós temos outros profissionais, nós podemos ter outros profissionais. Tem muito mais lógica. Quando você tem um filho que chega em casa com problema de droga e você bota o policial lá para poder entrar na casa e brigar com as pessoas ou discutir com as pessoas, normalmente você remete a polícia militar para uma confusão que não é dela. Ele não tem. Por que ele tem que fazer isso? Por que nós não podemos ter outra pessoa? É diferente, totalmente diferente. Marido que tem violência com mulher tem que ser preso. Simples. Violência com mulher é preso, cadeia. Não é? É isso, é o que está escrito na lei. Aliás, eu tenho uma situação pessoal, porque minha esposa foi vítima de violência doméstica. Então, acho um desaforo as pessoas falarem isso, né? E quem falou isso foi um cara, assim, desonestamente falando isso, né? Um candidato de um campo político que eu respeito, quer dizer, então fez uma malícia, uma maldade, que só se faz assim para quem, de verdade, como um truque político. Agora, como é que eu vou explicar isso para as pessoas assim? Olha, eu estou repetindo,
Você acha que é normal, se você tiver com uma briga de vizinho, tem que entrar 4 policiais armados na sua casa e tal com uma briga de vizinho? Não precisa. Mas Às vezes é temos vários preventivo. profissionais, conselho Às tutelar, vezes é enfim. preventivo, o senhor sabe disso. Se eu for governador, às vezes o policial chega ali exatamente para a tragédia não acontecer depois. Mas eu queria fazer mais uma perguntinha para o senhor. Eu estou perguntando, você é casado, Diamante? Você é casado? Não. Mas o que vem não vem ao caso Você também, é? né? Não vem ao Não, caso. só para perguntar. Você acha que toda discussão que você tiver na sua casa tem que entrar um monte de polícia para dentro da sua casa? Depende do calor da Claro que discussão. não. Ué, É claro que não. Não, depende É do claro. calor. Se for uma violência se for violência física, tem que ser preso. Toda violência, Agora, se não for violência física, não precisa. Candidato, policial. toda violência começa com uma discussão, né? A gente sabe disso, a experiência mostra isso. Mas tudo bem, nós estamos Mas, discutindo aqui, nós estamos discutindo. Eu discutindo com você, eu quero te bater? Não, nós estamos discutindo. Eu tenho direito de discutir com você. O que eu estou dizendo, vou repetir. Se as pessoas quiserem usar maliciosamente uma frase, elas vão usar. O que eu disse é que desinteligência, que é feita entre vizinhos, desinteligência com vários problemas que tem em casa, não é necessário você deslocar uma sequência de policiais com carro armado, espingarda, é desnecessário. Candidato. Se for um caso de violência doméstica, tem que ter policial. Candidato, se essa pergunta for feita a uma mulher que já apanhou do marido, provavelmente ela vai lhe responder que sim, que ela gostaria que a polícia chegasse na hora que ela estivesse levando uma bofetada na cara. Mas é claro, se ela tivesse dependência de mim como governador, a polícia chegaria antes dela levar a bofetada na cara. Aliás, para prender uma pessoa assim. Claro, é obrigação da polícia. Isso tem um outro nome. Isso é agressão física, é lesão corporal, tem outro nome, é violência, né? É feminicídio, tem vários exemplos desse caso. Eu fui talvez o governador que mais prestigiou a polícia. O que eu vou insistir com vocês e vou repetir é o seguinte: nós temos diversos profissionais, conselheiros tutelares, nós temos vários profissionais que podem auxiliar para não chegar a esse ponto. É isso que eu estou dizendo. E não é com o caso de violência doméstica. A violência doméstica que você está falando é um percentual de toda a desinteligência. Você sabe qual é a principal área de violência doméstica? É briga entre vizinhos. É menino que chega em casa com problema de droga. Nós temos que pegar o menino que chega em casa com violência, com problema de droga, por exemplo, ou bebida alcoólica, e nós temos que bater no menino, porque ele chegou lá desse jeito. Nós não precisamos fazer isso. Eu acho que é possível fazer de uma maneira correta e tentando preservar a relação familiar deles. Qual é a vantagem do Estado em fazer dessa maneira? Ok, candidato, a gente infelizmente chegou no limite do tempo. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Bem, eu volto a falar que a eleição em São Paulo está decidida por você. Eu tenho experiência, meu número é 40, eu fui prefeito, fui governador, tenho uma longa vivência pública e posso garantir para você. Se eu estiver no segundo turno, eu derroto o grupo que está no governo hoje aqui, que é Dória, que quer ser candidato a presidente da República e transformou o Bruno, o prefeito atual, numa subprefeitura, um subpedaço do governo de São Paulo. Se eu for prefeito de São Paulo, isso eu tenho certeza que acaba, porque no segundo turno nós já ganhamos dele aqui, como você falou aqui na capital, com quase 1 milhão de votos na frente, nós vamos ganhar de novo. Eu respeito todos os candidatos e posso garantir para você que, se eu for eleito, cumpro meus 4 anos como prefeito de São Paulo, porque eu tenho palavra e tudo que eu combinei na minha vida eu cumpri. Cumpri todos os mandatos na minha vida, tenho muito orgulho de nunca ter sido processado criminalmente, não responder a nenhum processo criminal com tantos anos de vida. Consulta você aí. Consulta se você conhece um político como eu, há tantos anos na vida pública e não responde a processo criminal. Consulta se você vê alguém que foi reeleito com 93% dos votos num cargo de prefeito. Consulta se você tem alguém com a experiência que eu tenho. Lembra da greve do caminhoneiro? Quando todo mundo fugiu, quando as pessoas saíram correndo e ninguém queria se colocar aí na disputa, eu fui para lá, a gente resolveu a greve do caminhoneiro. Então, se você precisa de experiência de um bom prefeito, não se fia na sombra dos outros. São Paulo é muito grande para poder ter um prefeito que fique, na verdade, pensando em 2022 para ser presidente. A eleição agora é de prefeito. Nós queremos o melhor prefeito que São Paulo já teve, o melhor prefeito mais preparado, aquele que sabe resolver problemas e aquele que está disposto a assumir uma responsabilidade dessa importância que é São Paulo, tá bom? Ok. Um abração. Precisamos encerrar em respeito ao tempo padrão para todos os candidatos. Muito obrigada pela sua participação hoje. A íntegra desta entrevista está disponível no site SBT News. Na próxima segunda-feira, às 5h30 da tarde, será a vez do candidato Arthur Duval, Mamãe Falei, do Patriota. Muito obrigada e até lá!